ainda que arda e que doa no nosso coração, nós temos que estar sensíveis a ouvir e a falar aquilo que o Senhor tem para nós, a viver o que o Senhor tem para nós. Se nós vivemos um tempo onde nós estamos tão angustiados, tão aflitos, e nós dormimos e acordamos e dizendo: Senhor, o que o Senhor tem para nós? Pai, qual é o caminho que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer de nós, Senhor? Nessa tribulação, nessa luta, nessa aflição, nos dá uma direção, é o que nós temos falado todos os dias. Mas a resposta já foi plantada lá naquela cruz. A resposta do Senhor para nós é que Ele padeceu, Ele sofreu, Ele foi açoitado, Ele foi caluniado, Ele foi injuriado, muitos zombaram dele, mas ainda assim Ele nos diz: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci tudo isso. Aleluia. Eu sofri, venci, morri, ressuscitei, eu venci tudo isso. E a resposta que vocês querem é esta: é por conta da cruz que vocês sofrem, é pelo meu nome que vocês são afligidos, é pelo meu nome que vocês são caluniados, é pelo meu nome. Mas com tudo isso, eu me alegro nas injustiças, me alegro nas calúnias, me alegro quando vocês padecem, porque quando vocês padecem, sofrem todo tipo de calúnia. É porque vocês estão sofrendo pelo meu nome. Eita Deus. É porque vocês estão sofrendo porque estão fazendo a minha vontade. É a minha vontade que está sendo feita. Tem um ditado muito popular que as pessoas falam que ninguém chuta cachorro morto. O que está morto, está morto. Está ali, acabou. Mas nós não. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós ressuscitamos junto com Ele. Porque nós estávamos mortos, sim, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida aí no mundo, uma vida que nós fazíamos a vontade do inimigo e nós estávamos mortos espiritualmente. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, junto com Ele nós ressuscitamos. E ao ressuscitar, os nossos sonhos ressuscitaram. As nossas vontades em estar com Ele ressuscitou. Tudo em nós se renovou. E foi pelo quê? Foi pela morte de cruz. Foi pela ressurreição do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos nesta manhã. Eu vou ler a palavra, está lá em Lucas 23, capítulo 26, que vai falar dos dois ladrões da cruz, só para a gente entender um pouquinho. Vou lendo para não tomar tempo. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, a quais batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias que dirão: bem-aventuradas a estereis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos seus montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se hão de madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: salva-se a si mesmo, se
se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele a apresentar-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando a Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. O que o Senhor falou comigo, desde onde estava buscando uma palavra, meditando, foi realmente a mensagem da cruz. Aquilo que nesses dias, por muitas coisas, nós temos perdido o foco. Mas quando nós lembramos da mensagem da cruz e quando nós lemos esse texto, o que eu queria trazer nesta manhã era as 3 cruzes ali expostas. Uma cruz de Jesus, o Cordeiro de Deus, o imolado, que tira o pecado do mundo, aquele que ressuscitou, aquele que mediu o mar na concha das suas mãos. O que estava ali era o Todo-Poderoso, aquele que nós não podemos mensurar o seu amor por nós, por tamanho sacrifício. Era este que estava ali. E junto com ele estavam 2 malfeitores. Um que reconheceu que aquele que estava ali era Cristo, o Filho de Deus. O outro que, mesmo sabendo que estava condenado, não reconhecia que estava ali porque merecia, que estava ali por causa dos seus pecados. Quando aquele malfeitor diz: tu não temes a Deus, mesmo estando aqui condenado, ele está reconhecendo: nós estamos aqui porque merecemos, mas este não. Este nenhum mal tem, este nenhum mal fez. O que o Senhor nos ensina com isso? Existem 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoa em um só cenário. O cenário da condenação. O cenário da morte eterna. Junto com a morte eterna, estava ali Jesus. O único que podia livrar. O único que podia salvar. Um reconhece. O outro, mesmo estando tão próximo, ouvindo, vendo, Fran, e se não estivesse preso, poderia tocar em Jesus. E mesmo estando tão próximo, ele não conseguiu abrir o seu coração e reconhecer que aquele era Jesus, que estava ali padecendo por ele, que estava ali padecendo por mim e padecendo por você. O que o Senhor falou no meu coração, irmãs, foi muito forte. Porque nós estamos perto de Jesus. Nós estamos ouvindo. E ainda que nós não estejamos vendo, nós podemos tocar. Porque nós sentimos a presença dEle. Mas como já foi dito nesta manhã, às vezes nós estamos com o nosso coração tão endurecido. Porque pensamos que não merecemos.
falamos: Senhor, eu não mereço passar essa prova. Eu não mereço passar essa dificuldade. Senhor, eu não mereço. Mas como eu já disse no começo, nós somos afligidos por amor a Cristo. Nós somos afligidos pelo nome dEle. Nós estamos no mundo de comodidade, modismo. E nós esquecemos da palavra verdadeira do Senhor. Eu levo muito comigo lá a passagem de Romanos que fala: não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado pela transformação da vossa mente. Irmãos, nós não temos que nos conformar com aquilo que está diante de nós, porque os nossos olhos precisam estar focados na cruz, para que nós não estejamos como este ladrão, tão próximo do Senhor, mas não conseguindo reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão dele todos os dias. Que nós precisamos dele todos os dias. Ele até clama ao Senhor, porque a forma dele dizer para Jesus: salva-te a ti mesmo e salva nós, é uma forma de clamar, porque ele estava ali no momento de angústia. Ele sabia que logo ele iria morrer. Já estava crucificado, já estava na cruz. Para ele já não tinha mais nada, era condenação. Mas mesmo estando ali, ele clama ao Senhor no momento de desespero. Mas quando ele fala: salva a ti mesmo e salva nós, ele fala pensando nos seus próprios interesses. Mas Deus é aquele que sonda o oculto. Deus é aquele que sonda o coração. Deus é aquele que sonda a intenção onde está o mais profundo. Quantas vezes eu falo de mim, de clamar e de pedir, e talvez pedir para o meu próprio interesse. E foi o que aquele ladrão fez: salva a ti mesmo e salva a mim. Mas nós temos a certeza que se ele descesse daquela cruz, porque poder para tirar ele dali Jesus tinha. Sim. Se ele descesse daquela cruz, ele voltaria a fazer as mesmas coisas para ele. Sim. E aí é o que está o segredo. Nós temos dois exemplos na cruz. Um que se rende, que reconhece que Jesus é o Messias e que era o único que podia livrar ele. Mas a gente olha e fala: ele está na cruz, ele já está condenado. Mas nós esquecemos que o Senhor, ele tem salvação, e é salvação eterna. E nós temos nos apegado às coisas deste mundo, às coisas passageiras, aquilo que está debaixo dos nossos olhos. E o que o Senhor fala para nós não é isso. Ele tem salvação, e salvação eterna, e salvação é uma coisa que não se troca por nada. Ainda que nós estejamos padecendo dor, ainda que nós estejamos sofrendo, sendo afligidos, a nossa salvação não é trocada por nada. Ele já nos deu, ele já nos deu, e ele precisa que nós estejamos firmes, com os nossos olhos focados na cruz, não olhando para a direita e não olhando para a esquerda, não olhando para aquilo que está ali, porque se eles olhassem: eu já estou na cruz, estou condenado, ele não teria sido salvo, Fran. E o que o Senhor fala para ele naquele momento, está lá no versículo 43, quando ele fala: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Oh, glória. Se ele tivesse focado os olhos, irmãs, naquele momento, naquele tempo passageiro, eu estou aqui, para mim acabou, ele não teria recebido a salvação, ele não teria recebido a vida eterna. Mas ele reconheceu que quem estava ali era Jesus, que podia fazer infinitamente mais do que ele pensava, do que ele acreditava, que podia fazer além daquilo que ele estava vivendo, por um
outro lado, o outro que não reconhece. Por um outro lado, um que está tão próximo, mas não reconhece que aquele é Jesus. E muitas vezes o que cega é o nosso querer, é a nossa ganância, é não enxergar que nós somos pecadores, sim, e que se não fosse a misericórdia e a bondade dele, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos firmes. Nós vivemos um tempo onde as coisas acontecem para nos tirar o nosso foco e para nos fazer esquecer a quem nós temos servido, a quem nós temos buscado todos os dias. O modismo tem entrado, sim, para dentro das igrejas. Quando as pessoas entram dentro da igreja, esquecem de dobrar o seu joelho e orar. Quando se levantam, esquece de agradecer ao Senhor porque levantou com vida. Quando está no momento da palavra, esquece de que a palavra é santa e precisa ter reverência. A casa do Senhor é santa, precisa ter reverência. Mas nós que estamos com os nossos olhos focados em Cristo, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos ser exemplos de Cristo. Nós precisamos ser e lembrar que aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós estamos buscando, é Ele que pode operar, que pode transformar todas as coisas. É somente Ele que pode dar salvação. É somente Ele que pode salvar a nossa família. É somente Ele que pode nos curar das nossas enfermidades. É somente Ele que pode nos curar, talvez não de uma enfermidade física, mas de uma enfermidade na alma, das feridas da alma, das feridas do coração, do pensamento, do bloqueio espiritual. É só o Senhor que pode curar. Mas que nessa manhã venha nos ficar esse exemplo. Existem dois tipos de pessoa. Um que reconhece Jesus, o outro que está tão próximo, mas não reconhece quem está próximo, mas não consegue sentir mais quem está próximo, mas não consegue, não tem mais aquele temor, aquela vontade, aquele pensamento de falar: quem está próximo de mim é o Senhor Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder. Quem nós carregamos? Quem está perto de nós? É o Senhor Jesus que precisa estar perto de nós. É Ele que nós precisamos olhar, estar com os nossos olhos focados. É somente dele. Então, assim como foi cantado nesta manhã, sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar, que nós venhamos cumprir isso que nós cantamos, independente das nossas dificuldades e lutas, que nós venhamos padecer, sim, mas que nós venhamos estar com os nossos olhos focados em Cristo, sabendo que é só dele que vem a nossa vitória. Que esse exemplo da cruz fique em nosso coração, que nós não sejamos aquele ladrão que estava tão próximo, mas não conseguia reconhecer Jesus, mas que nós sejamos aquele outro que estava próximo e soube enxergar com os olhos espirituais, que era só dele que poderia vir a salvação. Amém, irmãs? Que nós venhamos ficar com essa reflexão. Eu vou pedir para que as irmãs se coloquem de